Desde que a humanidade começou a questionar a sua própria origem, um nome sempre retorna como um eco vindo do início dos tempos: o Éden. Um jardim perfeito, intocado, onde animais e humanos viviam em harmonia, em um paraíso criado por Deus na Terra. Ali, segundo as antigas escrituras, os primeiros humanos caminhavam ao lado de Deus. Sentiam o vento sem medo, viviam sem culpa e olhavam para um mundo que ainda não tinha sido quebrado. Mas esse paraíso simplesmente desapareceu. E desde então, reis, exploradores, arqueólogos, místicos e cientistas dedicaram suas vidas para tentar encontrá-lo. Vasculharam terras sagradas, desertos sem fim, montanhas congeladas e até o fundo do mar, procurando qualquer vestígio do lugar onde tudo começou. O Éden foi destruído, escondido, submerso após catástrofes que remodelaram o planeta? Ou será que nunca esteve no nosso mundo? Hoje, vamos atravessar milhares de anos de história, mitologia e ciência para tentar reconstruir o local mais misterioso da criação: o Jardim do Éden. Antes de procurarmos o Éden, precisamos entender como ele foi descrito, porque o texto original não fala de um jardim pequeno cercado por flores, mas de algo muito maior, muito mais complexo, quase impossível de imaginar. O Gênesis diz que um rio nascia do Éden, e lá se dividia em 4 grandes rios. E aqui começa o verdadeiro enigma. Segundo o texto, os 4 rios eram Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Desses, apenas 2 existem claramente até hoje: o Tigre e Eufrates, que cortam a antiga Mesopotâmia, a região conhecida como berço da humanidade. Mas os outros 2 simplesmente sumiram, desapareceram sem deixar traços óbvios. E é aí que a história começa a ficar estranha. O Éden, segundo o texto, não era apenas um jardim. Ele era a nascente de 4 grandes rios que alimentavam vastas terras. Ou seja, o Éden estava acima, geograficamente, de toda essa região. Isso significa que era um lugar elevado, provavelmente com montanhas, era fértil além do normal e o centro hidráulico de uma civilização inteira. Mas ainda existe um detalhe que quase ninguém percebe. O Gênesis não descreve o Éden como o Jardim do Éden. Ele descreve o Éden como uma região inteira, e o jardim era apenas a parte central desse território. É como se o Éden fosse um continente sagrado, e o jardim o coração desse continente. A Bíblia também diz que havia ouro puro naquela região, resina preciosa e uma pedra chamada ônix. Isso indica que o autor do texto não falava de um local mítico, mas sim geográfico, com recursos reais reconhecidos. Então vem a parte mais simbólica e ao mesmo tempo mais enigmática. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estavam no meio do jardim. Esse detalhe é importante porque sugere que o jardim tinha uma área central, um ponto específico que marcava o epicentro do paraíso. Mas o problema é que nada disso existe mais. Os rios não estão lá como antes, o relevo mudou, civilizações inteiras desapareceram. O que sugere que, se o Éden existiu fisicamente, alguma grande transformação geológica ou cataciclismo apagou qualquer evidência dele. Se a própria Bíblia descreve o Éden usando rios reais, por que ninguém nunca o encontrou?
porque as pistas apontam para lugares que mudaram drasticamente ao longo de milhares de anos. Mesmo assim, arqueólogos, teólogos e geólogos conseguiram montar 4 grandes teorias. E aqui vai cada uma delas por ordem de probabilidade. Primeiro vou falar as menos prováveis e depois as mais prováveis. A teoria número 4 e a menos aceita é que o Éden está submerso no Golfo Pérsico. Arqueólogos oceanográficos encontraram evidências de antigos vales fluviais submersos no Golfo Pérsico. Regiões que antes eram férteis e verdes, mas foram inundadas pelo aumento do nível do mar há milhares de anos. Alguns pesquisadores acreditam que esse vale teria sido o Éden, um lugar paradisíaco, afogado pelo derretimento das calotas ao final da última era glacial. Pode parecer improvável, mas o sonar revela estruturas naturais que parecem canais de rios antigos, talvez os rios perdidos, Pison e Gion. A terceira teoria diz que o Éden está na Tanzânia. Essa é uma das teorias mais antigas e talvez a mais humana. Entre tantas buscas por rios perdidos e jardins submersos, existe uma linha de pensamento que vai na direção oposta. O Éden não estaria no Oriente Médio, mas sim na África Oriental, o berço real da humanidade. E o local mais citado pelos antropólogos é uma cratera na Tanzânia. No Vale do Rift estão os sítios arqueológicos onde foram encontrados alguns dos fósseis humanos mais antigos do mundo. Se Adão e Eva representam os primeiros humanos, essa é a região que mais combina com a cronologia evolutiva. A cratera é um ecossistema fechado, fértil e equilibrado. Parece artificial de tão perfeito. Lá existe água abundante, tanto salgada como doce, mesmo sem nenhum oceano por perto. Um clima ameno, vegetação exuberante, diversidade animal absurda e terreno protegido por paredes naturais. É o parêntese perfeito entre o mundo selvagem e um paraíso na Terra. A geografia do local é curiosamente compatível com a simbologia do Éden. O interior da cratera seria o jardim. A região ao redor seria o Éden mais amplo. As fontes de água descem das montanhas e se dividem em vários canais. Não bate literalmente com os 4 rios bíblicos, mas a estrutura simbólica é muito parecida. A teoria 2 diz que o Éden está nas montanhas da Armênia. É uma das teorias mais misteriosas e talvez a mais coerente. Muitos estudiosos afirmam que o Éden ficava ao norte da Mesopotâmia, na região da Armênia, muito próxima ao Monte de Ararat, o mesmo local onde a Bíblia diz que a Arca de Noé repousou após o dilúvio. Isso é importante por um motivo. Se a arca repousou ali depois da inundação, significa que essa região era mais alta. E se o Éden dava origem aos rios, ele também deveria estar em uma região elevada. As nascentes do Tigre e do Eufrates ficam justamente nas montanhas da Armênia. Além disso, estudos geológicos mostram que antigamente aquela região possuía cursos de rios hoje extintos, que poderiam corresponder ao Pison e ao Gion. As nascentes dos rios coincidem com o que a Bíblia descreve. A região é montanhosa e elevada, coerente com a ideia do Éden como fonte dos rios, porém o único problema é que o terreno foi remodelado por vulcões, terremotos e glaciações, então qualquer traço do Éden teria sido destruído e por isso hoje não conseguimos mais vê-lo. A teoria número 1 é a mais conhecida e, claro, a mais óbvia. O Éden na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque.
A presença dos rios Tigre e Eufrates mencionados diretamente no Gênesis faz com que muitos estudiosos apontem para a região antiga da Mesopotâmia como o local mais provável. Seria ali, entre esses dois rios, que as primeiras grandes cidades surgiram: Ur, Eridu e Babilônia, civilizações que floresceram rápido demais, quase como se tivessem herdado fragmentos de um conhecimento antigo. Os pontos a favor é que os dois rios do Éden ainda existem ali. A região é conhecida como o berço da humanidade. Há vastos registros arqueológicos de civilizações muito antigas. Os pontos contra é que a Mesopotâmia sempre foi uma região quente, seca e cheia de conflitos. Nada que lembre o paraíso. Não existe indícios também do rio Pison e Guion, e a geologia mostra que o terreno mudou muito, mas não o suficiente para esconder um jardim inteiro. É como se o Éden estivesse perto, mas não exatamente ali. Se o Éden existiu, por que não há nenhum traço dele? Nenhum fragmento, nenhuma ruína, nada? A explicação mais simples e mais lógica é o dilúvio. A Bíblia sugere que o mundo antigo foi completamente destruído por essa catástrofe. E se isso for verdade, então o Éden não desapareceu por acaso. Ele foi apagado do mapa. Se o Éden era um lugar real, com rios, montanhas e vegetação, o dilúvio teria causado erosão massiva, deslocamento de solo, soterramento de vales, mudança de cursos fluviais e transformações violentas do relevo. Imagine milhares de quilômetros sendo varridos pela água, arrastados, reesculpidos. O que antes era um jardim perfeito poderia ter se tornado um deserto, o fundo de um lago, o topo de uma cadeia montanhosa, ou até o fundo do oceano. Segundo Gênesis, após a queda, anjos guardavam a entrada do Éden com espadas flamejantes. Isso sugere que não era apenas destruição, era ocultação. Quando o dilúvio veio, ele não só limpou a terra da corrupção humana, como também encerrou oficialmente o capítulo do Éden. Seria o equivalente a trancar a porta e depois destruir o prédio inteiro. Há teólogos e geólogos que defendem que o mundo antes do dilúvio era completamente diferente. A atmosfera, rios, relevo, clima, tudo teria sido alterado para pior. Ou seja, a geografia do Éden seria literalmente um mapa de um planeta que não existe mais. Isso explicaria por que dois rios ainda existem, o Tigre e o Eufrates, mas parecem fora do lugar, porque os outros dois desapareceram sem rastro e porque o Éden não encaixa em nenhum mapa atual. É como tentar encontrar uma cidade antiga em outro continente. E talvez essa seja a maior lição da história. O mundo antes da queda não pode ser visto, apenas lembrado. E é por isso que a humanidade continua buscando não um jardim, não um lugar, mas a sensação de que um dia, antes de tudo dar errado, a vida já foi perfeita.